De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Novo álbum de Sabrina Carpenter, a melhor amiga do homem. Man Best Friends, lançamento em agosto. A capa é Sabrina ajoelhada aí na frente de aparentemente um homem, não é? E ele a segurando pelo cabelo. 1.700.000 curtidas, likes, 37 mil comentários. Não se vê que a quantidade de gente que reclama é muito menor do que gente que curte, não é? E nos comentários, óbvio, você vai ter uma porcentagem de 30, 40% de pessoas criticando, a maioria é elogiando, mas você repara essa quantidade de likes. Sucesso total, aliás, a repercussão de Sabrina Carpenter, né? Como é difícil, qualquer cantora e cantor sabe, você fazer sucesso na música, e o sucesso que Sabrina Carpenter tem feito é realmente incrível, não é? E ela passou a usar a sexualização no seu trabalho, de forma de sátira, outras formas nem tanto sátira, mas passou a usar a sexualização porque sexo vende. Com duas coisas que você não pode brigar nesse mundo, é com dinheiro e com sexo, porque eles sempre ganham no final das contas. Não importa se é teoria religiosa, se é teoria do feminismo radical, o sexo e o dinheiro sempre irá vencer. E é o que nós temos visto. E Sabrina tem feito como Madonna fez nos anos 80, 90. Madonna tem um álbum chamado Erótica, um livro chamado Sex, né, onde tem fotos pornô mesmo, e Madonna causou polêmica naquela época, e veja que a polêmica fez Madonna ter sucesso até os dias de hoje, causando polêmica entre pessoas mais conservadoras no show dela que ela fez no Brasil. Então veja como o sexo sempre é uma polêmica e não deveria ser, porque aqui Sabrina nesta posição, e as críticas está dizendo, nossa, uma mulher submissa, não é? Na realidade, um fetiche de submissão. Não é uma submissa na vida, é uma submissa na cama. Aqui, óbvio, não está na cama, mas a sugestão é essa, uma sugestão de BDSM, sadomasoquismo. Algo entre adultos e com consentimento, completamente diferente de qualquer tipo de violência real ou de qualquer tipo de submissão real. Um fetiche, uma fantasia. As pessoas gostam de ser mandadas, de serem dominadas, tanto homens quanto mulheres, nessas horas. Existem muitas mulheres que gostam de ser submissa ao homem na cama, não é? E é um direito da pessoa, é um fetiche, uma fantasia. E a Sabrina, eu acho que foi muito assertiva em ir direto nesse ponto, porque ele mexe com grupos e falsos moralistas da sociedade que pregam que o empoderamento é a mulher se cobrir, é a mulher não se sexualizar, mas você vê que essas pessoas estão cada vez uma voz mínima na sociedade, inclusive dentro do próprio feminismo, que é uma vertente, que existem várias vertentes. Essa vertente ficou para a vertente radical, uma vertente muito pequena. Veja que o feminismo chamado sexo positivo, o feminismo chamado liberal, ele venceu, porque como eu falei, o sexo e o dinheiro, gente, sempre vai vencer. Não adianta querer lutar contra. Você vê que há mais ou menos uma década atrás, quando o feminismo explodiu na internet, toda a sexualização era condenada. Mas a sexualização foi retomada de uma forma fortíssima por quem? Pelas próprias mulheres, porque veem nisso uma possibilidade de lucrar, de chamar a atenção, não só através do male gaze, que é um conceito feminista de a mulher que atrai o olhar masculino, mas não só o olhar masculino, mas o hétero, mas o olhar masculino, o gay, que compõe grande público das artistas pop, o olhar feminino também, porque várias mulheres, apesar da mulher ser, segundo a sexologia, menos visual, o homem é mais, não importa se é gay ou se é hétero, o homem é mais, mas as mulheres também gostam, né? A grande maioria das fãs da Sabrina Carpenter adoram, né? E aí, algumas outras pessoas sempre, porque Sabrina começou na Disney, sempre falando que a Sabrina tem público, né, que é jovem, que é criança. Isso é responsabilidade dos pais não deixarem filhos ouvirem e escutarem artistas inapropriados para a idade. Sabrina, que tem feito shows bastante sexualizados, tem dito, não tragam crianças no meu show, né? Se vocês acham que o meu show é muito sexualizado. Ou seja, responsabilidade dos pais. Sabrina já tem mais de 25 anos, né? Não é nenhuma criancinha, não é nenhuma jovenzinha. Muito pelo contrário, Sabrina está exercendo a sua sexualidade.
E você pode ver que quando as pessoas que fazem isso, desde quem faz trabalho sexual ou trabalho sensual, como é o caso da Sabrina, as pessoas sempre definem como empoderamento, porque se você olhar as culturas que mais cobrem o corpo da mulher, a cultura que mais reprime a sexualidade da mulher são as culturas mais misóginas e mais machistas. Você pega, por exemplo, no Oriente Médio, países que é controlado pelo islamismo radical, são aqueles que proíbem qualquer expressão sexual ou sensual da mulher. Olha como são a mulher nessa sociedade. Né? Se você domina o sexo, se você proíbe o sexo, você controla aquela pessoa. Né? Por isso que é importante as pessoas fazerem o que quiser. Se a pessoa quer, agora fica o aviso. E homens também se sexualizam, só que homens se sexualizam principalmente no pop, não é? Mas da forma masculina. Tiram a camisa, tem muito a ver com o papel do homem e da mulher na cama, com o corpo, com posições. Inclusive, essa posição da Sabrina é a posição do blowjob, a posição do sexo oral, não é? Óbvio. Então, pessoas que se incomodam com isso devem ter a vida sexual muito triste. Porque, né, a pessoa que acha que uma mulher não pode ajoelhar para fazer um boquete deve ter uma vida sexual muito triste. A realidade é que as pessoas deviam se preocupar com gente que está pagando de santa e não é, enganando os outros, traindo, dizendo que não gosta de uma coisa quando por trás está fazendo, pessoas que enganam, que mentem, né? Isso que as pessoas deveriam se preocupar, não o que é entre adultos e com consentimento. Então, eu comento e poderia comentar muito mais desse assunto, porque já estudei bastante, conheço muito desse assunto, acompanhei durante todos esses anos, né? Essas mudanças que tentaram fazer contra a sexualização e sempre perderam e sempre vão perder, gente. Não há como você vencer o sexo e como você vencer o dinheiro. São duas batalhas completamente perdidas. Quem tenta, né, se dá mal, porque a derrota é declarada. E eu estava falando da pessoa que não quer se sexualizar, não se sexualize, não é? Tem espaço para todos. Agora saiba de uma coisa, vai fazer muito menos sucesso, vai chamar muito menos atenção. Você conta nos dedos, pessoas que fazem sucesso sem o sucesso, não é? A palavrinha que sem querer eu falei aqui agora, mas é bom, né? De dizer. Porque você conta nos dedos, principalmente no pop. São pouquíssimas pessoas. Porque realmente, não é? Ainda mais no pop, não é só cantar que conta. Conta aparência, conta tudo. Então, as pessoas são falsos moralistas. Vamos nos preocupar com quem está traindo, com quem está mentindo, com quem está dizendo que não faz uma coisa, que não gosta de uma coisa e está fazendo. Vamos nos preocupar em criticar essas pessoas, não em criticar quem está sendo aberta. E olha, não é só Sabrina, né? Não é só Sabrina. Sabrina é uma pessoa que está se destacando, mas nós podemos dizer várias artistas que estão se destacando no momento, Karol G, Anitta, ou até mesmo cantores masculinos também, não é? Que dentro do pop fazem de uma maneira muito diferente. Por exemplo, Lil Nas X se sexualiza bastante também. Nós vamos continuar acompanhando. Até a próxima. Tchau, pessoal.